Campanha de vacinação nas escolas tem início em Presidente Prudente. O objetivo da ação é ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos. A movimentação de passageiros no aeroporto de São José do Rio Preto cresceu 19% no primeiro trimestre de 2025. A alta também foi registrada no número de voos e no volume de cargas transportadas em comparação com o mesmo período do ano passado. E pela primeira vez na história, o SESI Bauru conquistou uma vaga na final da principal competição do vôlei brasileiro. A decisão da Superliga será nesta quinta-feira em São Paulo. Eu sou Laís Araújo e o Boa Tarde Paulista começa agora. Excelente tarde para você que nos acompanha. Já começa agradecendo o carinho da sua companhia. E a gente começa falando que a movimentação de passageiros no aeroporto de São José do Rio Preto cresceu 19% no primeiro trimestre de 2025. A alta também foi registrada nos números de voos e no volume de cargas transportadas em comparação com o mesmo período do ano passado. Malas prontas e movimento intenso no aeroporto de Rio Preto. O local encerrou o primeiro trimestre de 2025 com alta expressiva em todos os indicadores operacionais. Segundo a ASP, o terminal aéreo atendeu 205 mil passageiros nas 2.179 chegadas e partidas regulares operadas nos meses de janeiro a março, o que representa um aumento de 19% em relação ao mesmo período de 2024. Isso mostra a retomada no setor, a confiança que os passageiros têm tido em retomar as suas viagens e a importância do aeroporto, né, dentro da malha do estado de São Paulo. Então, assim, a infraestrutura está pronta para receber os passageiros, os clientes, e o nosso compromisso é cada vez mais oferecer um serviço e que possa propiciar o aumento dessa demanda. Hoje nós contamos com voos que partem de Rio Preto para praticamente todas as capitais do país, principalmente aqui dentro do estado de São Paulo, com voos diários para Guarulhos, Congonhas, Viracopos, mas também temos voos para o aeroporto de Belo Horizonte, Confins. E aos finais de semana a gente tem um alto número de voos direto para o Nordeste, que a gente chama de voo charter, onde também a ocupação está muito boa. O aeroporto de São José do Rio Preto é o quarto com maior número de movimentos do estado de São Paulo entre embarques e desembarques. Ele fica atrás apenas de Guarulhos, Congonhas e Viracopos. Já no quantitativo de operações, o incremento foi de 29,4% em comparação com o mesmo recorte temporal no primeiro trimestre do ano anterior. A ampliação no volume de pousos e decolagens reforça o papel do empreendimento na conectividade do interior paulista com os principais destinos do país. Nós retomamos dois voos para Belo Horizonte desde o final do ano passado. Temos aos sábados um voo para Cuiabá, que é um voo novo, começou esse ano, e tivemos também o acréscimo de mais uma frequência entre Rio Preto e Congonhas, operado pela Gol. Hoje estamos também com 2 voos diários para esse destino, além das demais operações que a gente conta, com uma média entre 14 e 16 voos diários regulares aqui do aeroporto de Rio Preto. O perfil dos passageiros em Rio Preto é empresarial. Nós fizemos algumas pesquisas e mapeamos o perfil do cliente nosso aqui de Rio Preto. Ele se diferencia um pouco do perfil do aeroporto regional. Geralmente as pessoas partem do interior para grandes capitais para fazer conexões e para outros centros. Aqui em Rio Preto nós temos uma pesquisa, identificamos que mais da metade do nosso cliente, ele tem como destino final a própria cidade de São Paulo. E olha só, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma grande quantidade de aparelhos eletrônicos sem nota fiscal. A apreensão aconteceu na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau. E a Yasmin Sanches tem as informações pra gente. Boa tarde, Yasmin.
Boa tarde para você, Laís, e boa tarde para todos que nos assistem aqui no Boa Tarde Paulista. Pois é, um homem de 58 anos foi preso ontem por transportar mercadorias eletrônicas sem nota fiscal. O caso aconteceu no quilômetro 616 da rodovia Raposo Tavares, altura da cidade de Presidente Venceslau. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, os agentes estavam fazendo uma fiscalização quando abordaram um caminhão com placas de Presidente Prudente. Eles foram fazer ali a fiscalização dentro desse caminhão e perceberam que havia um fundo falso, onde tinham aí 1.030 celulares, além de 46 carregadores e 10 relógios. Uma mercadoria aí que foi apreendida e valia mais de R$1.600.000. Então, uma grande apreensão que foi realizada em Presidente Venceslau. E diante dos fatos, então, o condutor de 58 anos, o motorista do caminhão, que é morador de Presidente Prudente, foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal, também daqui da cidade, onde a mercadoria e o caminhão ficaram apreendidos. Esse motorista não tinha antecedentes, então foi arbitrada aí uma fiança de R$3.000 que ele pagou e foi liberado para responder aí o processo em liberdade. Laís, é um crime que está se tornando recorrente aí, né? Esse crime de descaminho de mercadorias provenientes de outros países. Normalmente costuma ser do Paraguai, essa rota passa sempre aqui por Prudente, e esse crime tem sido recorrente aqui. Dessa vez, uma apreensão muito grande, mais de 1.000 celulares, mais de R$1.600.000 que a polícia apreendeu, né? Um bom trabalho da Polícia Militar Rodoviária, Laís. Tá certo, Yasmin, mais uma vez, né? Importante trabalho aí da Polícia Militar Rodoviária. Muito obrigada, uma ótima terça-feira para você. E teve início nesta segunda-feira a campanha de vacinação nas escolas de Presidente Prudente. O objetivo da campanha é ampliar a cobertura vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos. A Cláudia é mãe do pequeno Rafael e aproveitou a campanha de vacinação na escola para colocar as vacinas do menino em dia. É uma excelente oportunidade de estar realizando, né, a manutenção das vacinas das crianças, a atualização. A questão dos horários também ficou excelente, né? Para os pais que às vezes têm uma agenda um pouquinho mais corrida, fazer aqui ficou ótimo. A campanha de vacinação nas escolas teve início nesta segunda-feira em 7 escolas municipais. Durante a semana, outras escolas vão receber o programa, que deve seguir até o dia 31 de maio, também nas escolas estaduais. A medida acompanha a estratégia do governo federal para ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes de até 15 anos. Vacinação nas escolas é uma proposta tripartite do Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado e o município. As vacinas contempladas são todas do calendário nacional de imunização, entre elas meningite, tríplice viral, covid, dengue. Durante a campanha estarão disponíveis todas as doses que compõem o calendário de vacinação. A orientação é que os pais ou responsáveis estejam presentes portando o cartão de vacinação das crianças. Isso para garantir que nenhuma dose fique pendente. Os pais fiquem tranquilos que eles vão receber um comunicado, vão receber o termo nos dias que a equipe de saúde estiverem nas escolas. Atualmente, a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes em Presidente Prudente está abaixo do ideal. A adesão à vacina contra a Covid-19, por exemplo, é de apenas 9,31%. A imunização contra a febre amarela atingiu 87,51%, enquanto a DTP no primeiro reforço chegou a 89,31%. Já a dose contra a influenza vacinou apenas 6,67% do público-alvo. A vacinação contra a dengue também segue com baixa adesão. Apenas 4.006 crianças receberam a primeira dose, o que representa 31,40%.
nenhuma delas atingiu a meta de 90% de vacinação. O objetivo também é melhorar a nossa cobertura vacinal, né? Melhorar esse acesso também à vacina às crianças e, além do mais, reduzir as doenças imunopreveníveis que as crianças adoeçam por falta de vacina. Para os pais, a iniciativa facilita o dia a dia e é um incentivo a mais para manter a caderneta de vacinação dos filhos em dia. Deixar bem atualizada, né, para questão de prevenção mesmo. E a Polícia Militar realizou em Rio Preto uma operação para combater roubo e furto de fios na cidade. Eu converso agora com a Mariane Dias, que tem as informações. Boa tarde, Mari. Fala pra gente sobre essa operação. Boa tarde, Laís, e boa tarde a todos que acompanham o Boa Tarde Paulista nesta terça-feira. As equipes do 9º BAEP prenderam 4 pessoas que são suspeitas de receptação de fios de cobres aqui em São José do Rio Preto. Essa operação foi realizada nesta segunda-feira na região leste aqui da cidade, no bairro Vila Toninho. As equipes foram em 2 estabelecimentos de ferro velho, locais que são suspeitos de receptarem esses fios de cobres que são furtados por esses criminosos. Durante a chegada ao local, as equipes encontraram, portanto, 4 envolvidos e lá 30 quilos de fios de cobre, também 2 quilos de porção de crack e vários apetrechos para a comercialização deste tipo de entorpecente aqui no município, Laís. E, portanto, é uma investigação que já vem sendo feita pelas equipes do BAEP, pelas equipes da Polícia Civil, equipes também da Guarda Civil Municipal, uma situação que se arrasta aqui em São José do Rio Preto. Vários estabelecimentos estão sendo invadidos e alvos aí de furtos e roubos de fios de cobre. Portanto, agora esses criminosos estão na mira da polícia. A polícia tirou, portanto, aí do mercado, 4 pessoas, apreendeu toda essa droga também. E essas investigações seguem aqui na nossa região. Só reforçando, a gente acompanhou inclusive a situação de um empresário que em uma única semana 3 vezes a empresa dele foi invadida por esses criminosos, por esse mesmo tipo de crime. Portanto, a polícia segue investigando. Laís, volto contigo. Tá certo então, Mari, muito obrigada pelas informações, excelente terça e ótimo trabalho para você. E agora a gente vai fazer a primeira pausa aqui do Boa Tarde Paulista. Nesse momento, vamos ver como está o céu de Prudente. Céu com bastante nuvens, sol querendo aparecer um pouco tímido. Boa Tarde Paulista faz a primeira pausa e a gente volta já. Estamos de volta com Boa Tarde Paulista e olha só isso. Quando a criatividade e o talento se juntam, não tem como dar errado. A nossa equipe foi conhecer um espaço para festas que vai te surpreender, olha só. Há 10 anos, a empresária Mariei Amada resolveu criar um espaço para festas no seu estilo. Ela criou toda a decoração utilizando as próprias mãos. Eu acho que o japonês ele já nasce com esse dom, porque eu não tenho escola, não tive escola. Em aprender. É um dom que a gente nasce com ele. E desde criança a gente já faz, tipo tsuru. E aí depois a gente começou a fazer algumas flores, colocar no café e virou uma marca nossa. Os origamis fazem parte de uma arte milenar japonesa, em que pedaços de papel quadrados podem virar flores e até mesmo pássaros. Dobraduras viram lustres, arranjos e pendentes. Eu adoro fazer essa parte de pendente, porque a iluminação é tudo num casamento, né? E aí a gente tem vários tipos de pendentes e tem 3, 4 tipos de decoração. Essa aqui é a camomila.
cores, texturas e muita delicadeza. Com a arte milenar dos origamis, a Marie substitui as flores naturais e cria algo exuberante, original e sustentável. Se você comprar, se você fazer toda a decoração com flores naturais, ele acaba ficando bem mais caro. Como eu reutilizo, eu faço, tipo assim, eu uso ela várias vezes. Apesar de eu trocar várias, também eu vou mudando. Então, se você pensar que tudo aquilo que é de origami, você colocar em flor natural, ele fica realmente bem mais caro. Hoje, né, a gente tem que pensar no módulo sustentável, né? E sendo um pouco mais atrativo no valor. Quem eternizou os votos no espaço se encantou. A Priscila fala que faria tudo novamente. A decoração da Marie é uma decoração diferenciada, é uma decoração que você não encontra aqui em Rio Preto. Esse trabalho que ela faz, né, de origami e tal, é um trabalho diferenciado. Para mim, faria tudo outra vez, tudo novamente. Espaço encantador, né? E Bauru recebe até o próximo dia 10 de maio as carretas do programa SP por Todas. A iniciativa oferece mamografia e dicas de empreendedorismo para mulheres. A Graziele Zagato está no local e tem as informações. Boa tarde, Grazi. Conta pra gente, né? Como que vai acontecer esse atendimento aí nas carretas? Boa tarde, Laís, e boa tarde a todos que estão nos acompanhando. E é isso mesmo, a carreta da mamografia chegou a Bauru. Ela veio por meio de um programa São Paulo por Todas, do governo de São Paulo. E ela está localizada aqui na Praça Rui Barbosa, no centro de Bauru, um local de fácil acesso para as mulheres realizarem os exames de prevenção, né, e diagnóstico precoce contra o câncer de mama. E eu estou aqui com o enfermeiro Cristiano Felipe e ele vai falar sobre a importância desse diagnóstico precoce, né, para as mulheres. É isso mesmo, Grazi. A identificação, né, através do exame de mamografia de uma forma precoce é crucial para um bom prognóstico, né, e também na diminuição do tempo de tratamento quando é detectada alteração no exame. É muito importante que as mulheres, né, que da faixa de rastreamento de 50 anos até os 69 anos compareçam sem agendamento, né, são distribuídos 50 senhas todos os dias úteis, né? No feriado não haverá atendimento. Nos próximos 2 sábados, os atendimentos serão até o meio-dia. É importante, né, elas comparecerem, mesmo sem o pedido médico. Durante a semana, quais são os horários, né, de atendimento? É das 8 da manhã até as 17 horas. Mulheres que não são dessa faixa etária que você falou, elas podem fazer os exames? Principalmente aquelas mulheres que têm um histórico familiar, né, de câncer de mama, câncer de ovário, elas podem estar procurando, eu estarei aqui neste período e estarei realizando a requisição e elas fazem o exame no mesmo dia. Perfeito, obrigada pela participação, Cristiano. E é isso, Laís, e fica, né, essa utilidade pública para as mulheres da faixa etária que ele mencionou e para que não estão também, para realizarem, né, esse exame de prevenção e diagnosticar com o diagnóstico com antecedência, né, do câncer de mama para o tratamento ser feito com excelência. Volto com você. Tá certo, Grazi. Obrigada pelas informações. Por enquanto, você volta com mais informações ainda no Boa Tarde de hoje. E no próximo bloco, você vai conhecer um projeto interessante. Uma parceria entre o Hospital Mário Gatti e a ONG Cabelegria devolve a autoestima a pacientes com câncer. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta com Boa Tarde Paulista e a situação no Hemocentro de Rio Preto e no Hemonúcleo de Catanduva segue crítica. A Mariane Dias volta para falar com a gente mais uma vez. Oi, Mari, boa tarde novamente. Como as pessoas podem ajudar a melhorar essa situação? Boa tarde novamente, Laís. A situação crítica, né, aqui no Hemocentro de São José do Rio Preto e também no Hemocentro de Catanduva. Para você ter uma noção, a média de doações por dia é de 70 pessoas, mas houve uma queda brusca e agora, atualmente, a média de doação diária é de 50 pessoas aqui na região de São José do Rio Preto e de Catanduva. Isso interfere diretamente no estoque de sangue dos hemocentros aqui, principalmente com o tipo sanguíneo O positivo, O negativo e A positivo também. Segundo a instituição, no dia 1º de maio, vai haver, portanto, uma força-tarefa. Os 2 locais estarão abertos para que as pessoas possam ir até o local para fazer a doação de sangue. Portanto, a idade mínima é de 16 anos, a pessoa tem que estar com uma boa qualidade de vida, de saúde, para poder fazer a doação de sangue, viu, Laís? Então, essa situação se arrasta por um tempo, inclusive devido à questão da queda da temperatura. Então, é uma das situações que as autoridades também reforçam. Então, com a proximidade do inverno, acaba caindo essa questão da doação de sangue, também períodos de feriados prolongados. Então, quem tiver em boas condições de saúde, procurar o Hemocentro aqui de São José do Rio Preto, também o Hemocentro de Catanduva. Os 2 locais estarão abertos no feriado e todos os dias, né, das 7 à 1 da tarde. Essas pessoas podem fazer as doações de sangue aqui em São José do Rio Preto. Eu tenho um balanço aqui também, Laís, para você ter uma noção. A média aqui em São José do Rio Preto é de 377 bolsas de sangue de O positivo, é a média ideal. Ontem, o estoque era de 88 bolsas de sangue aqui no Hemocentro, então é uma situação que preocupa. Tá aí então, né? Fica a dica para você que vai aproveitar o feriado, vai descansar. Pode ir fazer a doação de sangue, né? Já que o Hemocentro, o Hemonúcleo, estarão abertos nesse feriado. Mari, obrigada mais uma vez, viu? Uma boa tarde para você. E a gente volta a falar de polícia porque o Tático Ostensivo Rodoviário apreendeu perfumes avaliados em R$100 mil na região centro-oeste do estado. A Grazi volta a conversar com a gente mais uma vez. Grazi, fala pra gente, né, como que aconteceu essa apreensão. Boa tarde, Laís, novamente. Boa tarde a todos. E foi isso mesmo. A Polícia Rodoviária apreendeu cerca de R$100 mil em mercadorias em rodovia de Jaú. De acordo com a corporação, as equipes realizavam a Operação Impacto quando abordaram um ônibus no quilômetro 144 da rodovia João Ribeiro de Barros. Durante a vistoria, eles foram até uma passageira, né? Vistoriaram ela e encontraram cerca de 400 frascos de perfumes árabes importados e sem nota fiscal, a documentação necessária. E essas mercadorias foram apreendidas em conjunto com a Receita Federal. A passageira ela foi ouvida e foi liberada. Tudo isso, essa operação contou com o apoio, né, da Polícia da Receita Federal, que apreendeu. A mulher foi ouvida e liberada. Laís. Tá certo, Grazi, mais uma vez, obrigada aí pelas informações. E olha só, uma parceria entre o Hospital Mário Gatti e a ONG Cabelegria devolve a autoestima a pacientes com câncer. O projeto, realizado em Campinas, reuniu doadores de cabelo para a confecção de perucas que depois são doadas aos pacientes.
A Lidiane está em tratamento contra o câncer de mama e há pouco tempo perdeu todo o cabelo. É bem difícil, porque você vê ele, você sabe que vai cair, mas aí quando você começa a ver mesmo, é um baque. Algumas doenças e o tratamento oncológico costumam ocasionar a queda dos cabelos. Este médico explica que isso acontece durante a fase da quimioterapia e afeta a autoestima dos pacientes. O tratamento de quimioterapia ele vai cursar com o uso de medicamentos que vão causar a queda do cabelo, por quê? Ele vai agir nos tecidos ruins, que são as células do câncer, e vai agir também na célula boa, que são os tecidos que estão se reproduzindo bastante, principalmente cabelo, unha. A autoestima tem uma função importante no tratamento contra o câncer. Por isso, a colocação de uma peruca, além de mudar o visual, traz o sorriso e o otimismo necessários para enfrentar a doença. E aí a gente trazendo as perucas é uma forma aí de oferecer, né, essa renovação, né, de se sentir de novo bonita, com esperança, para que realmente ela conduza o tratamento com mais otimismo. A Lidiane já estava ansiosa para escolher a primeira peruca. Eu nunca coloquei uma peruca na vida, então a gente fica ansiosa, né? A autoestima acho que melhora um pouco, né? No caso da Stephanie, a queda aconteceu devido a um estresse traumático adquirido durante o nascimento da filha. Para ela, as perucas trouxeram mais alegria. O cabelo da mulher é tudo, né? Na face da mulher. Então, o sorriso muda, a feição muda. Para que os pacientes possam ter a chance de receber uma dose de alegria, é importante a doação de cabelos. Esta já é a terceira vez que a Marina corta os cabelos para devolver o otimismo aos pacientes de câncer. Eu acho que não deve ter alegria maior para quem doa e para quem recebe uma peruca no momento em que a pessoa está se sentindo fragilizada, e o cabelo faz toda a diferença. O novo corte de cabelo trouxe um certificado e principalmente a sensação de fazer o bem. A sensação de alegria mesmo, né? Acho que vai fazer alguém feliz. E a terça-feira amanheceu nublada e com temperaturas mais amenas aqui no Oeste Paulista. E para tentar entender como vai ficar o clima nos próximos dias, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o climatologista Wagner Camarini. Seja bem-vindo, Wagner. Boa tarde. A gente teve aí, né, uma chuvinha aqui em Presidente Prudente no último domingo, uma chuva até que forte, né? E aí as temperaturas um pouquinho mais baixas já nessa terça-feira. Como que deve ficar o clima nos próximos dias? Boa tarde. Nós tivemos chuva em função da frente fria que chegou à nossa região, e com a passagem da frente fria, a hora que abre o tempo é que a temperatura cai mais. Então hoje foi o dia mais frio do ano para nós, né? Apesar de foi só 17 graus aqui em Prudente, uma chuva bem significativa nesse final de semana. Hoje, amanhã, né, o dia amanheceu bem nublado, né, parecendo que ia chover, mas a gente percebe que nesse momento, ó, o céu já está um pouco mais limpo, apesar de ter bastante nuvens. Tem previsão de chuva para esses próximos dias? Não, os próximos dias, até o final de semana, é sol predominando. Até o final da tarde, nós não devemos ter nuvem alguma no céu. Agora ainda um pouco, mas vai diminuir cada vez mais. E as temperaturas, Wagner? Nesse momento, ó, 24 graus aqui em Prudente. As temperaturas, elas devem voltar a subir? Devem ficar nessa média ou devem cair ainda mais nos próximos dias? Elas vão subir. Amanhã de manhã, talvez chegue a uns 16 graus, mas depois já volta a 27, 28 e até o final de semana com 30 graus novamente. E chuva, o que a gente pode esperar desse outono, né? A gente está vivendo aí o outono, a gente pode esperar um outono mais seco, ou a gente vai ter mais chuvas neste ano? Esse outono está sendo um dos mais regulares da história nossa. Apesar do início dele ter sido muito seco, o mês de março foi um dos mais secos da história. Compensação abril, desde 2019 que nós não temos tanta chuva como tivemos esse mês de abril. Até agora estamos com 213 milímetros e em 2019 foi o recorde de 250 milímetros, então está bem próximo do recorde de chuva para o mês de abril. Mas a tendência é diminuir as chuvas, que o outono vai diminuindo, é que nós tivemos um verão muito seco, fevereiro, março, muito seco. E aí veio esse acumulado de chuva agora em abril, ainda bem, principalmente para o campo. Quem trabalha no campo, com agricultura, precisa de água. Isso aí repôs a capacidade de água no campo.
E como que deve ser, Wagner, esses próximos dias aí, né? Em breve a gente tem a chegada do inverno. Para quem gosta de frio, será que a gente vai ter dias mais friozinhos aqui no Oeste Paulista ou vai ser bem escasso? Vamos ter frio no Oeste Paulista, isso aí, mas não aquele frio exagerado, frio comum para nós, né? Chegando a 5, 6 graus, mas isso aí já no inverno. No final de junho, final de julho, são as frentes frias que nós temos previsão de ser mais fortes. Mas, por enquanto, no outono, nós devemos ficar aí na próxima semana mais uma frente fria mais seca, mas derrubando a temperatura na casa dos 14, 15. Então, essa oscilação até o final da estação do outono nós vamos ter. Tá certo, então, Wagner. Muito obrigada, viu, pela presença, pela participação aqui no Boa Tarde Paulista, por sempre nos atender. Obrigado. E é isso, você vai ver depois do intervalo que pela primeira vez na história, o SESI Bauru conquistou uma vaga na final da principal competição do vôlei brasileiro. Voltamos já! Estamos de volta com o Boa Tarde Paulista, 2h24 agora, e a gente vai aproveitar para falar de esporte. Estão abertas as inscrições para a corrida da Band Foot Run 2025, etapa Speed Zone Bauru. A prova será realizada no dia 25 de maio e a largada vai acontecer no Parque Vitória Régia. As inscrições podem ser feitas pelo site incentivoesporte.com.br. A realização é da Band Paulista, com organização da Sujo de Barro, com patrocínio da Foot Fanatics e da Fila, uma das maiores marcas esportivas do mundo. Serão 5 corridas este ano. E olha só, o nosso kit será o mais completo da região, com camiseta da Fila, kit e experiências pré e pós-prova. E a corrida terá transmissão ao vivo da Band Paulista para 324 cidades. Então, não perca tempo, faça já a sua inscrição. E a gente continua falando de esportes porque pela primeira vez na história o SESI Bauru conquistou uma vaga na final da principal competição do vôlei brasileiro. A decisão da Superliga será nesta quinta-feira em São Paulo. Com uma rotina intensa de treinos desde a semana passada, a equipe do SESI Vôlei Bauru está empenhada na preparação para a grande final. Estamos treinando desde sexta. Já pensando no adversário, né? Na sexta ainda não tinha definido ainda o adversário, aí no sábado a gente já sabia quem era, o Osasco foi para a final, então agora já tem sessão de vídeo, já entramos na rotina aí, já preparando o time para a grande final. O SESI Vôlei Bauru se prepara para a disputa final da Superliga Feminina, que será contra o Osasco nesta quinta-feira no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. A final será decidida em jogo único e o time bauruense está confiante e cheio de expectativas para o grande duelo. As expectativas sempre boas, né? São maravilhosas. Eu acho que a gente trabalhou tanto para chegar nesse momento, né? Eu acho que não só a gente, né? Acho que todas as equipes trabalham para o mesmo momento. Só que a gente conseguiu chegar com muito esforço. A gente sabe o quanto que é, eu não vou falar que é sacrifício, né? É doação, né? De abdicar de folgas, de final de semana, de estar com a família e dores, enfim. Então esse é o momento que a gente mais queria e eu acho que todo mundo está bem animado, bem confiante, né? Acho que em primeiro lugar tem que estar com confiança lá em cima. No sábado foi confirmado que o Osasco será o adversário do SESI. Desde então, a equipe segue focada intensamente nos treinamentos em busca da melhor preparação para o confronto. A gente está se preparando, como a gente veio se preparando a temporada inteira, com muita alegria acima de tudo, né? Porque disputar uma final traz muita alegria para a gente, para a cidade toda, para todos os torcedores, para os nossos familiares. Então, assim, a concentração total, agora a gente já sabe o nosso adversário, estudar bastante, já fizemos alguns jogos contra eles também. Então, acho que é muita concentração, treinamento forte, foco total e é isso.
O confronto promete ser épico. Após 8 anos de domínio mineiro, SESI, Bauru e Osasco quebraram a tradição e garantiram lugar na grande final. Nosso time é um time bem empenhado, desde o começo a gente conversou sobre isso, que isso era o mais importante. Se a gente tivesse empenho, esforço, dedicação, as outras coisas viriam, né? Então já foram 3 campeonatos, terceira final, então a gente está conseguindo conquistar os nossos objetivos. Espero que a gente chegue bem no dia do jogo, final jogo único, né? Que a gente desempenhe bem o nosso papel lá no jogo. Tá aí então, todo mundo torcendo pelo vôlei de Bauru nesta quinta-feira, né, para conquistar aí o feito inédito. Vamos ver agora o céu de Prudente como está nesse momento, ó. 26 graus, umidade relativa do ar de 71%, né? Céu típico de outono. E com as imagens do céu de Prudente, o Boa Tarde Paulista vai ficando por aqui, né? Gostaria de agradecer a vocês pela presença e a gente se encontra amanhã, 1h45. Eu espero por vocês. Tchau, tchau!